Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro da Escola da Família, familiar da Diocese de Itabuna, em parceria com a Diocese de Eunápolis. E na noite de hoje, a noite de hoje é especial para a gente, pois teremos a companhia do nosso sacerdote, nosso pároco, que estamos com saudade dele. E essa é uma oportunidade da gente se ver um pouco e, mesmo à distância, matar um pouco a saudade. Então, vamos deixar aquele... Lhes damos as boas-vindas, Padre Gilvan. Está com o senhor. Só vou explicar um pouco como funciona. E durante o tema, o senhor vai ter o tempo que o senhor achar necessário para falar. O microfone de todo mundo vai ficar desligado, para não gerar ruído. E quando o senhor acabar, se o senhor ainda tiver tempo, vira tipo um bate-papo. As pessoas que tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer, pode mandar pelo bate-papo aqui do programa, ou literalmente levanta a mão que a gente libera o microfone e as pessoas falam contigo. Então, tá com o senhor. Pode começar. Boa noite, Júlio, Kátia, querido casal coordenador paroquial e diocesano. O áudio tá bom? Tá ótimo. Ok. Então, assim, alegria poder essa noite me dirigir a vocês. Eu esperava, na verdade, por esse momento há muito tempo, né? Eu tenho conversado bastante com o Júlio sobre isso. Cada dia nessa formação, Júlio tem convidado. Júlio tem convidado muitas pessoas e sempre perguntando qual seria o meu dia. Vai deixando aí. Vamos esperar até mesmo, quem sabe, seja a última escola por este meio, né? A internet, o Zoom. Quem sabe se eu não venho para encerrar e a gente termine esse isolamento social. Então chegou o dia. Quem sabe estamos nos aproximando do fim do isolamento social. E Júlio me pediu para tratar de um assunto. Eu disse para ele, olha, é minha praia, viu? Que é o tema para a gente refletir um pouquinho essa noite, vocação e missão. Vocação, eu digo que é minha área porque eu fui reitor do seminário durante 5 anos. Eu, desde seminarista, eu percebi que eu me identificava muito com esta temática, a temática vocacional. E a diocese, na época, na pessoa do bispo Dom Ceslau, me convidou para, me preparando melhor para assumir a reitoria do seminário, fazer em Salvador, na Universidade Católica, na época, uma especialização que a faculdade, a Universidade Católica disponibilizava, uma especialização nesta área, na área de formação de futuros padres, futuros sacerdotes. O nome, o uso da especialização é especialização em formação presbiteral, religiosa e lideranças. Então, a gente fez esse curso a nível especialização. Então, um tema que eu aprofundei bastante. Tá bom aí? Algum problema no áudio? Peraí que alguém liberou o áudio sem querer aqui. E eu estou procurando quem foi para poder fechar. Ok. Pronto, pode continuar. O tema vocação. Começo dizendo que toda a minha fala ela é fundamentada. Aproveitei hoje pela manhã e dei apenas uma retomada na literatura. Tem outro ainda. Ô, gente, evitem liberar o som porque gera ruído. Aqui. Fechou. Desculpa essa interferência. Tranquilo. Pode continuar. Na reunião dos padres é a mesma coisa. Sempre tem um ou outro que deixa... Padre Moisés, viu? O ex-pároco de vocês. De vez em quando deixa o dele ligado. Então, a gente deu uma olhada na literatura da nossa igreja
bem conhecido, graças a Deus de todos vocês da Pastoral Familiar, que gosta tanto, né, de formação, o Catecismo da Igreja. Tudo que a gente vai partilhar está fundamentado aqui, neste livro, que é o compêndio, né, de toda a doutrina da Igreja. Tudo que nós cremos, aqui está. A gente deu uma passada também, claro, neste outro livro, muito importante, nós chamamos Vaticano II, que é o compêndio de toda a estruturação da vida da Igreja, diferente de doutrina. Doutrina é aquilo que a gente crê. No Vaticano II está compilado o nosso modo de viver a fé, como a gente faz pastoral, como a gente age pastoralmente, como a gente se comporta diante das realidades do mundo. O Vaticano II, bem conhecido de vocês. Nós vamos falar, por exemplo, sobre missão. Então, toda a fala da igreja sobre missão está aqui. O que é missão, como se fazer missão, como viver a missão. E, claro, o que nós chamamos de magistério da igreja, todo o ensino da igreja, é sempre fundamentado na palavra de Deus. É a base da nossa fé. Tudo que nós católicos cremos vem de 3 fundamentações. O que nós chamamos de doutrina, né, que a igreja crê, nós chamamos de tripé da nossa fé, que são as bases de tudo aquilo que a gente crê, do modo como a gente vive. Quais são os fundamentos, né, quais são os mecanismos que fundamentam a fé católica? O tripé que fundamenta a nossa fé. É o que nós chamamos de tradição. Tradição, aquilo que foi passado de geração em geração, nós cremos. Muitas dessas coisas, elas não estão na Bíblia, porque a Bíblia, até o contrário de que muitos pensam, nessa composição como nós a conhecemos, é alguma coisa nova. Vejam, pode até assustar. A Bíblia, enquanto essa construção que nós temos hoje organizadinha, tem apenas 300 e poucos anos. Antes nós tínhamos livros da Bíblia, a própria palavra Bíblia significa biblioteca, coleção de livros. Nós temos partes da Bíblia espalhados pelo mundo. Cada região do mundo tinha acesso a uma passagem da Bíblia, uma parte da Bíblia, e viviam a fé a partir dali. Foi há 300, 400 anos atrás que se compilou, se organizou a Bíblia como nós temos. Então, muito do que nós cremos, do que a fé católica traz, não está citado na Bíblia, mas foi passado pelos apóstolos de geração em geração. É o que nós chamamos de tradição. Muitas coisas ligadas à doutrina, ou à espiritualidade, ou ao modo de vida católica. Então, primeira base da nossa fé, tradição. Segundo é o magistério. O que é o magistério? É isso aqui. É tudo o que está escrito. A igreja organizou nos seus livros, sobretudo no catecismo da Igreja Católica, todo o conjunto da nossa fé, retirado e fundamentado na tradição e na Sagrada Escritura. Então, nós temos o magistério, nós temos a tradição e nós temos a Sagrada Escritura. É o tripé. As 3 bases que fundamentam toda a crença católica. E todas estão em consonância, em comunhão, uma com a outra. Uma pergunta, uma questão que alguém pode levantar é: mas como saber se, por exemplo, esse fundamento da fé, que é a tradição, não está fora da divina revelação daquilo que Jesus ensinou? O que a tradição ensina, por exemplo, ela não está descrita literalmente na Bíblia, mas está na Bíblia de um outro modo, enquanto o significado. E não são coisas muito profundas nem ligadas à doutrina. Eu vou dar só um exemplo. Tem uma frase nos Atos dos Apóstolos bem interessante. São Lucas, é o escritor dos Atos dos Apóstolos, ele diz que Jesus falou que existe mais alegria em dar do que receber. Uma frase interessante, né, que pode até fundamentar lá a doutrina, alguma fala, alguma homilia a respeito da doutrina social da igreja. Ninguém tem dúvida disso. Há muita alegria quando a gente doa, quando a gente dá algo que uma pessoa necessita. Lucas diz que Jesus disse isso. Mas se você ler Mateus, Marcos, Lucas e João, essa frase não aparece lá. De onde Lucas tirou isso para escrever dos Atos dos Apóstolos da tradição? Isso se ouvia falar, passava de geração em geração. Isso é certo. Muito do que Jesus ensinou, os evangelistas não escreveram, mas nós cremos. Só realmente um estudo muito apurado da Bíblia para compreender isso. Isso aqui só para dizer que a nossa fé, ela tem
essa fundamentação. A Bíblia, a tradição e o magistério. O que é o magistério? É toda a doutrina, tudo que nós cremos compilado nos livros, toda a doutrina da igreja. Eu digo isso que às vezes muito católico fica angustiado quando ouve um protestante dizer: mas não está na Bíblia. Não está na Bíblia de forma literal, mas está na Bíblia enquanto compreensão. Um outro exemplo. A doutrina fundamental do cristianismo, a Santíssima Trindade. A expressão Trindade não está na Bíblia. Você não vê na Bíblia essa palavra, mas todas as igrejas acreditam na doutrina da Trindade. Católico, batista, presbiteriano. A única igreja, o único grupo religioso que não crê na Trindade é o grupo chamado Testemunha de Jeová. Outros, todos acreditam, Assembleia de Deus, todos acreditam na doutrina da Trindade. Só que não está escrito na Bíblia, Deus é uma Trindade. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas isso está escrito enquanto compreensão. Você vai lendo a Bíblia e você vai compreendendo que Jesus é Trindade, que Deus, desculpem, é Trindade. Dito essas coisas, apenas para a gente compreender que toda a fé católica ela tem uma base, tem uma fundamentação na tradição, no magistério e nas Sagradas Escrituras. E essas três realidades estão em comunhão, em consonância. Então vamos, a partir do que a igreja nos ensina, pensar um pouquinho em vocação. Aí entra em cheio naquilo que é o trabalho principal, né, da pastoral familiar, que é zelar pela família, que é levar às pessoas esta mensagem do quanto a família é uma vocação, é um lugar de realização. Vamos lá, vamos ao conceito então. Quando falamos em vocação, segundo a Bíblia, segundo a doutrina da igreja, o que é vocação? Então a palavra, a própria expressão vocação, ela vem da expressão latina vocare, que é chamado. A pessoa humana é chamada, Deus nos chama sempre. O trabalho, apenas uma expressão para a gente compreender toda a colocação, o trabalho de Deus é chamar. O primeiro chamado de Deus para nós, a primeira vocação para a qual Deus nos chamou foi para a vida, para a existência. E é belo como a igreja, a partir da base bíblica, livro de Gênesis, nos ensina isso. É profundamente poética. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse tema vocare, vocação, a partir da fundamentação bíblica do livro do Gênesis. Deus é o ser existente. Aliás, isso aqui também é a teologia do matrimônio. Um momento que vocês, por exemplo, quiserem celebrar os votos matrimoniais de vocês, ao escolher as leituras no livro da igreja, pegue sempre esses textos de Gênesis que falam da criação. A vocação matrimonial está toda fundamentada, ou melhor, principalmente fundamentada no livro de Gênesis. A questão da existência. Deus é o eterno existente e existir é bom. Existir é bom, é uma beleza existir. Todos nós gostamos de existir. Tanto faz que quando nos sentimos mal, a gente sabe que está doente, pode perder a vida, nós logo procuramos a melhora, um remédio, procuramos o médico. O ser humano é vocacionado à vida, à existência, porque existir é bom. A existência nos realiza, porque é a consciência da existência e da percepção da realidade. Deus sempre foi existente, só ele existia. Deus é o eterno existente. Só que um dia Deus chama tudo que existe existência, inclusive nós, os seres humanos. E a igreja reflete. Por que Deus nos chamou à existência? Será que Deus sentia falta de alguém? Neste tempo agora, por exemplo, de isolamento social. Como nós sentimos falta da relação, de estar com o outro? Deus não sente falta. Em Deus não há falta. Deus não tem carências, nem afetivas, como nós temos. Porque Deus é pleno. Não vamos imaginar que Deus tenha saudade de nós, ou Deus sinta falta. Então, por que Deus nos cria? Aí a beleza da nossa doutrina, como a Bíblia ensina. Diz João, lá em uma de suas cartas, Deus é amor. Deus é amor. Sendo Deus é amor, ele é expansão, ele é comunicação. Deus só podia criar. Então, porque Deus é amor, Deus chama tudo que existe à existência. Uma prova disso é que, como Deus nos fez a sua imagem e semelhança, nós trazemos também em nós características da divindade. Vejam como nós também, apesar do ser humano ser marcado pelo egoísmo, mas a marca de Deus em nós nos leva a ter características de Deus. Nós também gostamos de partilhar.
Nós não gostamos de ficar com o que é bom só para nós. Nós gostamos de partilhar com os outros. Um exemplo disso, quando nós viajamos, os franceses criaram até uma expressão para isso, souvenir, que quer dizer uma lembrancinha. A gente viaja, a gente pensa em quem está em casa. Meu marido viaja, vou fazer algo para a esposa, para minha mãe, para minha vizinha, para meu amigo, para meu tio. É próprio. A gente viaja, a gente traz um souvenir, uma lembrancinha para alguém. Qual o sentido disso? Aqui na Bahia, né, nós temos Bom Jesus da Lapa. Alguém vai à Lapa, traz a rapadura, traz alguma coisa que lembre a viagem, a romaria. O que é que nós queremos partilhar com a pessoa? Não é o objeto pelo objeto, mas é a experiência de alegria, de felicidade que a gente fez lá. Então, o ser humano tem essa capacidade, que é característica de Deus, de partilhar. Sendo Deus existente, existir é bom. Sendo Deus é amor, Deus só podia criar. Eis aí a explicação, na compreensão da fé, do mistério da criação. Por que Deus cria? Porque existir é bom, Deus é amor, quem ama não quer ficar com o que é bom só para si, quer partilhar com o outro, então Deus cria. Então, a primeira vocação humana é a existência. O simples fato de existir já nos dá possibilidades de sermos pessoas realizadas. Compreender isso, compreender a fé, já nos planifica, já nos livra das depressões da vida e de tantos problemas emocionais. Eu existo, que coisa boa. Deus me chamou à existência, Deus quis partilhar este grande dom que é o dom da existência. Depois, a igreja nos fala de uma outra realidade, de uma outra vocação, de um outro chamado de Deus que nos realiza profundamente. Existimos, somos obra de Deus. Só esse pensamento já deve nos encher de alegria, de felicidade, de esperança. Eu existo. Deus me chamou, Ele tem um propósito para mim, que é existir e ser feliz, me realizar. Depois, seguimento a Jesus. A experiência da fé cristã, ela é uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, nos explica. São Paulo usa uma expressão muito interessante. Ele fala, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho ao mundo nascido de mulher. O nascido de mulher aqui tem todo um sentido de Maria, da grandeza dela, do projeto de Deus acolhido por Maria, de que Jesus realmente se humaniza, então a humanidade tem seus limites, mas é algo belo, Maria que simboliza a humanidade. E a outra expressão é a expressão plenitude dos tempos, isto é, quando estava na hora, quando o ser humano precisava ou já estava pronto para dar este passo, receber o Salvador. O seguimento a Jesus não é apenas uma experiência religiosa, é a planificação do projeto de Deus para a humanidade. Vejam, o princípio que fundamenta é esse. Religião não é uma novidade. O cristianismo é uma religião, claro que é. O que é uma religião? Religião é um conjunto de normas e crenças. Então, o cristianismo é uma religião. Mas o porquê do cristianismo existir não é apenas ser uma religião, porque religião não é alguma coisa nova. Desde que o mundo caminha, que o homem caminha sobre o mundo, que existe a religião. A religião é esta tentativa do ser humano de buscar a Deus, sempre existiu. Só que o cristianismo, embora seja uma religião, não é apenas uma religião, é mais do que uma religião. É a religião porque precisa guardar uma verdade e passar essa verdade, que é a plenitude do projeto de Deus, que é a vinda de Jesus. Mas o cristianismo é muito mais, embora seja uma religião, é muito mais do que uma religião. O cristianismo é a resposta última de Deus, é a palavra última de Deus para o mundo, é a vinda de Jesus. Antes de Jesus, outros grandes homens vieram. Jesus foi um grande homem. Antes de Jesus, nós tivemos outros grandes homens, os fundadores, os grandes princípios religiosos. Não só Jesus fez grandes obras no mundo. Nós temos Moisés, nós temos Buda, que é o fundador do budismo, que é um título, né? Buda. O nome de Buda é Gautama. Ele era um príncipe hindu que um dia recebeu a iluminação e começou a viver e ensinar a viver uma vida espiritual. Nós temos o fundador do Islã, o profeta Mohammed, ou Maomé, como se diz. Mas estas pessoas, embora tenham feito experiências de Deus e levado pessoas a buscar a Deus, eram homens, morreram.
Era apenas a tentativa humana de buscar a Deus. Eles fundaram princípios religiosos. Eles não trouxeram ao mundo a plenitude, a revelação última, a palavra última que o ser humano necessitava. Jesus não era apenas um homem, era um homem, humanizou-se, era um profeta, mas é provado por sua palavra e pela grandeza da ressurreição que Jesus era mais do que um homem. É a presença de Deus, é Deus encarnado, isto é, Deus feito homem. Jesus ressuscita. A palavra de Jesus responde, o ensinamento de Jesus responde a todas as questões. Nós podemos dizer, por exemplo, que Maomé ensinou muitas coisas bonitas. Eu já li um pouco do Corão, que é o livro sagrado do islamismo. Eles, por exemplo, os muçulmanos, eles amam muito Maria. Eles ensinam a amar Nossa Senhora. Interessante isso, né? Para nós católicos é muito interessante. É interessante uma coisa, até um parêntese aqui. A aparição de Fátima, né, num vilarejo lá de Portugal chamado Fátima, onde Nossa Senhora aparece e fica com o título Nossa Senhora de Fátima. Isso é bem interessante, porque Fátima era o nome de uma das filhas de Maomé, do fundador do islamismo. Coisa interessante, né? Como as experiências religiosas vão se ligando. Então, Maomé foi um grande homem, Buda foi um grande homem, mas aí está, eram homens. Jesus também era um homem, mas a palavra de Jesus, a doutrina de Jesus, o ensinamento de Jesus não tinha sabedoria. Os ensinamentos de Maomé eram sábios, os ensinamentos de Buda eram sábios. O ensinamento de Jesus não era sábio, era a própria sabedoria. Em Jesus, as pessoas não experimentam a palavra de Deus, mas em Jesus, as pessoas experimentam o próprio Deus que é palavra em Jesus. Jesus não é a palavra escrita. Maomé escreveu coisas de Deus. Buda ensinou, falou coisas de Deus. Jesus não é a palavra de Deus escrita. Isso aqui está lá em João, capítulo 1, versículos 1 e seguintes. Jesus não é a palavra de Deus escrita. Jesus é a palavra de Deus tocada, encarnada. Jesus fala profundamente ao coração humano. Por isso que nós católicos dizemos, e quantos atacam a igreja por causa disso, que o cristianismo é a plenitude da revelação de Deus. É quando a experiência religiosa chega ao ápice, não tem mais para onde ir. Durante muitos anos, a igreja foi altamente criticada, porque na Idade Média, um grande sábio disse assim: fora da igreja não há salvação. Isso provocou muita confusão. Até hoje, alguns dizem, como que a igreja diz isso, que fora da igreja não há salvação? Quando se diz igreja, não está falando apenas de uma instituição, da instituição catolicismo. A igreja no sentido de Jesus, da palavra de Jesus. Buda foi grande, Maomé foi grande, Confúcio foi grande, mas eles não trazem a salvação. Não é no sentido de que quem o segue vai para o inferno, não é nesse sentido, mas no sentido que a plenitude, a resposta última, homem nenhum tem. Por maiores que sejam, como foram os grandes fundadores de religião, Moisés, Buda, mas eles não trouxeram a plenitude, esse desejo que o homem tem de Deus. Jesus trouxe a última resposta. Então, esse discurso é a igreja nos dizendo que no seguimento a Jesus Cristo, vivendo esta vocação, que é um chamado de Deus, a pessoa humana encontra a plenitude. Então, viver o cristianismo, ser cristão, desculpa a expressão que eu vou usar, não é apenas uma modinha, não, é alguma coisa existencial que o ser humano precisa para uma existência plena. Então, nesse sentido, todos precisam vir a Jesus. A igreja, respeitosamente, insiste nisso. O ser humano não vai viver uma vida plena enquanto não aderir a Jesus, a sua palavra. Então, vocação ao seguimento a Jesus é outra marca da necessidade humana de viver bem, viver pleno. Depois, a igreja, enquanto pessoas cristãs, também nos chama, nos ensina que o serviço à humanidade deve ser vivida na dimensão
espiritual vocacional. E aqui há alguma coisa bem prática. Sobre o que a igreja está falando aqui? Os cristãos, as pessoas que aderiram à fé, devem viver na sociedade o serviço à sociedade como vocação. Muito simples compreender. A igreja está falando do nosso lugar na sociedade. Então, a vida profissional, um professor, um médico, a pessoa que trabalha no comércio, o pessoal da limpeza pública, um gari. Toda pessoa cristã já recebeu a plenitude enquanto humanos, que é ser cristão, seguimento a Jesus, oferece agora esta plenitude, esta vida plena à sociedade. E um dos meios é na vida profissional. Então, para nós cristãos, a vida civil, então aqui a vida profissional, a vida cidadã, é vivida também nessa dimensão sagrada da vocação. Um professor cristão, ele tem o magistério, não apenas como o seu ganha-pão, mas como um modo de realizar-se, porque é um serviço ao crescimento, à grandeza do outro. Um médico, um comerciante. Então, vejam, se eleva as questões e as realidades mais práticas, humanas, ao nível sobrenatural de servir. E aqui a gente pode dar um exemplo. Coisa boa é você chegar num ambiente e ser bem atendido. Eu me lembro de minha mãe, já faleceu há 20 anos, quando bem doentinha, minha mãe era um médico, e ela simpatizava, na questão humana, ela simpatizava com o médico ou com a médica, e eu falei, minha mãe, como foi a consulta? Ela dizia assim, eu estou melhor, aquela médica é tão simpática, e eu entendi o que ela queria dizer. Só o modo ali como aquele médico, aquela médica atendeu, parece que a fez se sentir fisicamente melhor. Então, nós cristãos compreendemos a profissão, a nossa vida cidadã nessa dimensão vocacional. É um lugar onde eu me realizo servindo, porque servir é vocação, e realizo outro, porque presto um serviço no nível espiritual. Então, o dia a dia de um médico, do gari, da pessoa que trabalha no comércio, do mecânico do carro, se ele é cristão, se ele aderiu a Jesus, se ele nasceu de novo na profissão, ele está servindo também a pessoa vivendo uma vocação. Depois, por último, já quase concluindo, né, esse tema, vocação e missão, o chamado à missão mesmo na igreja, a dimensão pastoral, sacramental do nosso lugar na igreja. E a gente estudou bastante hoje, foi bom, eu dei uma lida, né? Relembrei os tempos de seminário, li um pouco os livros da igreja para fundamentar. O que a igreja nos lembra? Que ser missionária é o porquê da igreja existir. Todos nós somos missionários. O que é ser missionário? É levar ao outro a experiência de salvação que nós vivemos. E o modo que a igreja encontrou para que nós, os fiéis, nós, os cristãos, pudéssemos nos tornar missionários é no que nós chamamos de serviço apostólico. Hoje nós usamos muita expressão na atividade pastoral. Então, a igreja, ela propõe alguns estilos de vida, podemos chamar também assim, no qual nós podemos, vivendo a nossa fé cristã, sermos missionários, vivendo a nossa vocação, nosso chamado cristão, atuarmos missionariamente para a salvação do outro. Então, na vida sacerdotal, que está aqui ligado ao sacramento da ordem, um dos 7 sacramentos da igreja. O padre, o bispo, o diácono, a pessoa que se sente chamada, né, a este ministério, a partir da experiência do sacramento da ordem que recebe esses consagrados, ele se realiza. Quantas vezes a gente ouve até leigos cristãos engajados católicos falando do padre de uma forma que eu particularmente acho até, não vou usar palavras pesadas, mas não muito construtiva. Eu vejo pessoas dizendo, coitado do padre. Tem uma expressão, por exemplo, na igreja, que se usa muito em relação aos padres, eu já disse isso a vocês até em outras pregações, que é a chamada, como é que se diz a expressão que as pessoas usam? A solidão sacerdotal.
E parece que é uma pena no meio dos fiéis católicos e de pessoa não católica do padre. Coitado do padre, coitado do bispo, eles não casam, são coitadinhos. Eu já vi até literatura, livros de teólogos tratando um pouco, e eu nem concordei muito, com essa chamada solidão sacerdotal. Eu respeito cada pessoa, mas cada um tem sua experiência. Eu não posso falar a partir da experiência dos outros. Eu posso falar a partir da minha experiência. Por exemplo, eu sou padre, eu nunca me coloco como modelo para ninguém, mas a gente só pode falar do que a gente vive. Eu sou padre há quase 18 anos. Agora, em agosto, eu faço 18 anos de padre. Espero que a gente tenha missa, né? Tem uma festa, um bolo, um jantar com a pastoral, né, Kátia? Um jantarzinho com a pastoral familiar aqui em casa. Espero em Deus que não tenha mais isolamento social. E eu vou dizer a vocês, eu não sei o que é esse negócio de solidão sacerdotal. Até livros que falam sobre isso. Porque eu me sinto plenamente amado. Eu tenho família, meus familiares, meus irmãos sacerdotes, né, os bispos da igreja, as pastorais, os grupos, o carinho, a reverência, o respeito que as pessoas têm na igreja. É interessante. Eu era padre de Una, cidade, como a gente fala, do interior, né? É fruta, é verdura, tal. Eu nunca comprava, porque os paroquianos sempre mandam. Eu estou na sede da diocese, no centro da cidade de Itabuna. Aqui na minha cozinha, eu nunca soube que foi comprar uma banana, verduras, porque paroquiano sempre traz. E tudo isso é família, é gesto de carinho, de partilha, de amor. É o tempo todo, paroquiano que sobe aqui, padre, eu fiz um bolo para o senhor e não sei o quê. Um tempo atrás, faleceu uma sobrinha minha. Quantos telefonemas de paroquianos eu recebi? Padre, o senhor quer que eu vá dormir aí, para fazer companhia? Uma paroquiana, padre, o filho dela é do movimento Escalada, padre, ela sabe que eu gosto muito dos jovens, do menino da Escalada, padre, quer que eu mande meu filho dormir aí para ele fazer companhia? Então, assim, esse carinho dos fiéis, essa vida de família que a gente tem na igreja. Então, o padre não é o coitadinho. Né? Claro, a gente tem problemas, como todo mundo tem, mas a vocação sacerdotal, o chamado para ser padre, é um chamado que realiza. A vida sacerdotal, a vocação sacerdotal realiza profundamente a pessoa. Depois, como outra vocação, nós temos a vida consagrada. Consagrados na igreja nós chamamos as freiras, os frades, que são aqueles padres ou irmãos que pertencem às várias congregações religiosas. Nós temos outros tipos de consagração, como o chamado leigos consagrados, que são pessoas que se consagram, mas continuam morando em suas casas. E hoje nós temos também as chamadas comunidades de vida ligada à renovação. Então, os vários consagrados. No geral, os consagrados, eles vivem o celibato. Né? O celibato é esse outro grande dom. Você renuncia ao matrimônio, consequentemente, à vida de prática sexual, que é uma dificuldade para o mundo entender que é possível a pessoa ser feliz e ser realizado em uma vida celibatária. Muitos compreendem, por causa do celibato, dos padres e consagrados, que a igreja é contra a sexualidade. Muito pelo contrário. Sexo, sexualidade para a igreja é alguma coisa muito bela, muito grandiosa, muito alta. A vida consagrada, ela não despreza a sexualidade ou sexo. Pelo contrário, dá à sexualidade o seu devido lugar, que é um tipo de serviço que o cristão, que é a pessoa vocacionada ao matrimônio, presta. A vida sem a relação sexual, a vida dos celibatários, é também este outro serviço ao próprio matrimônio, aqueles que vivem esta vida, é um chamado a eles a viverem a fidelidade na vida matrimonial. Então, a vida consagrada é esse outro modo de se ser feliz e de se realizar. Finalmente, o matrimônio, que é a vocação que a grande maioria de vocês vivem, que é o matrimônio. Também ainda muito, infelizmente, fora do ambiente de igreja, lá no mundo, muito mal entendida. O que é o matrimônio? Eu costumo dizer, quando eu estou pregando para os jovens, casamento não é o dia que um rapazinho olha para uma mocinha e os dois se sentem atraídos e vamos casar. Não. Matrimônio não é isso, é muito mais do que isso. Claro que passa por essa dimensão natural, né,
do atração, do juntar masculino e feminino, homem e mulher, se sentem atraídos, se identificam e ali começam todo o seu caminho para o matrimônio. Mas o matrimônio é um chamado, é uma vocação, a consagração, como é um chamado a uma vida de consagração, de serviço a si, para a sua realização, a Deus e à comunidade humana, tanto quanto o sacerdócio, nem mais, nem menos. Claro, cada um no seu lugar, mas a vocação matrimonial é tão sacral, tão sagrada, quanto a vocação sacerdotal ou a vida consagrada. E aqui, na questão matrimonial, existe algo que nós sempre chamamos, a igreja sempre chama a atenção dos casais. Né? Para que um padre se torna padre? Todo mundo compreende tranquilamente. O trabalho de um padre, de uma freira, é servir à humanidade, é fazer o outro feliz. No geral, quando se fala da vida sacerdotal, da vida consagrada, as pessoas não trazem muito essa questão que no sacerdócio o padre e a freira se tornam felizes. Parece que há uma compreensão na mente das pessoas que é proibido ao padre ou à freira serem felizes, o que não é verdade. A vocação sacerdotal, a vocação à vida consagrada, é caminho de realização. O homem é feliz, se realiza sendo padre. A mulher se realiza, é feliz sendo uma consagrada, sendo uma freira. No casamento, para que uma pessoa se casa? Qual o objetivo do casamento? Não é apenas ser feliz, mas também fazer o outro feliz. E aqui a questão principal do casamento é sempre e quando o casal não vê mais sentido no estar juntos. É o mesmo quando o padre, quando a freira, quando o consagrado sente o cansaço da vida sacerdotal. É natural, é humano. A compreensão para se viver bem, qualquer vocação, é que a emoção humana, ela não é linear, não é. A vocação humana é isso aqui, ó. É movimento, é um dia um tipo de sentimento, outro dia outro tipo de sentimento. A gente não vive apegado nem focado no sentimento, embora nós não sejamos contra os sentimentos. Sentimento é coisa boa, porém não devemos definir o itinerário da nossa vida segundo o sentimento. Hoje eu gosto de estar casado, então eu permaneço casado. Amanhã eu amanheci, hoje eu não estou gostando de estar casado, não. Estou chateado com minha esposa, estou chateado com meu esposo, eu me separo? Não, porque o sentimento humano não é linear. Hoje eu posso estar cansado do que é a vida a dois, do que é a vida matrimonial. Mas amanhã o sentimento passa e eu volto, né, a ver a alegria, o prazer, a realização de uma vida a dois, de uma vida em família. Tudo isso para dizer que a vida matrimonial é vocação, tem seus limites, porque não é o matrimônio que tem limite, porque o ser humano é limitado, mas o casamento, a vida a dois, bem compreendido, compreendendo o matrimônio como um serviço à sociedade, marido e mulher, como um padre, estão servindo, esta é a missão do casal, estão a serviço, realizando o reino de Deus, servindo a humanidade e, ao mesmo tempo, servindo um ao outro. O homem, o marido, se realiza, há uma possibilidade de realização, de planificação da vida, de ser feliz no marido, no cuidado com a esposa e vice-versa. A mulher se realiza, é feliz, se planifica, vivendo bem a sua missão de esposa, de cuidar do outro. Porque cuidar do outro é vocação humana. E veja, um cuida do outro, então ninguém sente falta de cuidado. Esta é a meta, esta é sempre a vocação. E já concluindo, é missão cristã também, isso aqui é muito interessante. No geral, as pessoas nem atentam para esse pontinho e nem estuda, quando se estuda o que é vocação, a vocação é a vida laical. Inclusive, se vocês leem algum livro da igreja sobre esse tema, a impressão que se dá é que esse tópico aqui está solto. E quando se fala de vocação na igreja para a vivência da missão, a igreja fala do sacerdócio, todo mundo sabe, ser padre, perfeito. A vida consagrada, são as freiras, os frades, as pessoas que moram em comunidade, não se casam para evangelizar, perfeito. Depois vem a vida matrimonial, que é uma vocação para a vivência da missão, de família, todo mundo compreende perfeitamente. Mas a igreja fala também da vida laical.
Parece que está solto. E o que é essa vida laical? Você tem o sacerdócio, você tem a vida consagrada, você tem a vida matrimonial e agora você tem a vida laical. Então é alguém que não é padre, é alguém que não é consagrado, é alguém que não é casado, mas é um leigo. É exatamente a compreensão muito profunda da igreja da riqueza e da grandeza das outras vocações e até do matrimônio. A igreja compreende que nem todo mundo é vocacionado ao matrimônio. Um rapaz cristão na comunidade, ele pode se sentir um bom cristão, um bom católico, se realizou em Jesus, segue a igreja, serve a humanidade em uma profissão, se realiza na profissão, mas ele não se sente chamado ao sacerdócio. Alguém diz, padre, então ele tem que casar. Não. Ele pode também não se sentir vocacionado ao matrimônio, porque o matrimônio é uma vocação. Tão vocação como o sacerdócio. E aí é que está a compreensão da igreja. Por que muitas vezes casamentos não dão certos? Um dos motivos da compreensão pastoral da igreja é porque muita gente não tem vocação para a vida matrimonial. Mas como assim, padre? Eu até já namorei, eu sou apaixonado por aquela moça, a moça, eu sou apaixonado por aquele rapaz, eu sou apaixonado por ele, como é que eu não tenho vocação à vida matrimonial? Mas e as exigências da vida matrimonial para que você se realize e realize o outro? Talvez você não esteja disposto, porque você não é vocacionado, né? A sua estrutura humana, psíquica, espiritual não se voltou para esta missão, vocação, que é o matrimônio. Então, a vida laical, que pode ser a pessoa solteira, o leigo, necessariamente não tem que ser consagrado, nem padre, nem freiro, nem casado, como cristão, no serviço à igreja, no serviço à sociedade, a pessoa pode se realizar. Eu, particularmente, conheço muita gente, mas muita gente mesmo. Antigamente havia um certo preconceito. Hoje, graças a Deus, passou isso. Pessoas que não se casam. Eu conheço bons católicos, rapazes, moças, alguns hoje já ficaram pessoas de muita idade, se dedicaram à profissão, se dedicaram à igreja, vivem esta missão, a uma pastoral, a um serviço, não se tornaram padres, nem freiras, nem se consagraram, são leigos, engajados, cristãos. Conheço boas catequistas, que são professoras, dedicaram toda a vida à catequese, a formar nossos jovens e crianças, nunca se casaram e são pessoas realizadas. Foi um pouco do que eu preparei para partilhar com vocês, daquilo que na igreja nós compreendemos como chamados de Deus para a nossa realização e como se vive isso no dia a dia, o que a igreja chama de missão. Se alguém quiser partilhar, aproveitar ainda um momentinho para alguma questão, era isso. Muito obrigado, Padre Gilvan, foi bem esclarecedor e gostaria apenas de fazer alguns comentários. No documento, na exortação apostólica do Papa Francisco, o Gaudete et Exsultate, ele fala justamente sobre a vocação ao matrimônio, porque ele é um documento que fala da busca à santidade, né? E nós vivendo essa vocação plenamente, nós estamos trilhando, buscando o caminho à santidade. Se eu amar e respeitar a Kátia no meu dia a dia, por toda a minha vida, eu vou estar fazendo o projeto que Deus quis para mim, já que eu desenvolvi essa vocação ao matrimônio, porque realmente é uma vocação, porque não é fácil, são duas pessoas diferentes e que exige que você ceda muito, que você seja compreensivo. Quem casar achando que os dias bons se repetem indefinidamente, vai ter uma surpresa bem, às vezes, grande, porque os dias ruins acontecem e acontecem com uma certa frequência. E você tem que saber como lidar com essa situação, porque você não pode... Essa história de brigar e vou para casa de minha mãe, isso não pode acontecer.
você tem que, as desavenças quando acontecerem, você tem que ter a maturidade de sentar e resolver. E dormir junto com a pessoa chateada não é o ideal, né? E outra coisa, no catecismo diz que a família, ela é a célula base da sociedade. Afinal, é na família que a pessoa aprende a viver em sociedade. Então, isso é uma prova de que nós, exercendo plenamente a nossa vocação ao matrimônio, nós estamos caminhando realmente como o projeto de Deus, de acordo com o que Deus quis para nós. Quer completar alguma coisa? Não, você ficou tão bonito que eu concordo. Deixa eu procurar aqui. Quem quiser falar. Espera aí que o som da gente estava fechado. Repete aí. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, levanta a mão ou escreve no bate-papo, que a gente libera o som. Bate-papo, não tem, não. Carla? Achei. Espera seu áudio aí. Pronto. Beleza. Boa noite, Padre Gilvan, sua bênção. Boa noite, minha irmã. Muito Tá liberada. Muito obrigada pela excelente e belíssima explanação sobre vocação e missão. A gente realmente precisa entender isso e muito do que o senhor falou sobre os vocacionados, né, tanto ao sacerdócio quanto ao matrimônio. É muito interessante a gente, às vezes, até refletir sobre esse tema, porque não é fácil a vocação ao matrimônio, também como não deve ser fácil a vocação ao sacerdócio. Só que a gente vive hoje, Padre Gilvan, numa sociedade descartável, né? Então, assim, a gente tem visto muitos matrimônios serem desfeitos em função desse um pequeno problema, ou um problema que não foi resolvido lá, vai acumulando e aí se leva a um divórcio sem o fundamento do que o matrimônio é indissolúvel. No sacerdócio, a gente não vê muita mudança, talvez seja porque as pessoas, quando optam por fazer, né, pela vocação sacerdotal, elas têm uma certa maturidade espiritual nessa escolha, e elas, eu particularmente, assim, eu nunca vi nenhum padre deixar de ser padre, entendeu? Eu sempre vejo que o padre é padre, e assim, agora, os casamentos nossos, que falta um pouco de maturidade aos casais, para poder perceber que aquele sacramento é um sacramento e uma vocação para o resto da vida. Né? Quando você faz a escolha pelo matrimônio, aquele sacramento é um sacramento indissolúvel. Não é isso? Então, eu não sei se todos ouviram, é só para repetir, Carla traz uma questão muito interessante aqui. Por quê? Né? Os porquês de tantos casamentos, de tantos matrimônios desfeitos. É uma pergunta muito interessante para vocês todos, como agentes da pastoral familiar e agentes da pastoral da igreja como um todo. Aí tem gente da pastoral familiar, de tantos movimentos aqui da nossa paróquia. Essa questão realmente precisa ser muito aprofundada. Graças a Deus, Carla, ela já vem sendo muito debatida, muito aprofundada na igreja, mas é um ponto realmente, Júlio e Kátia, que enquanto pastoral familiar, é realmente um dos pontos que a gente precisa mesmo ter muito presente em nossa ação pastoral pela família. E Carla já foi em cima, ela já fez a pergunta e ela deu a resposta. A questão, né, e aí tem a ver com a mudança até de mentalidade e estrutura, a questão é a base, é a preparação. Carla fez a comparação, é um pouquinho mais difícil você ver o padre, a freira, deixar, né, a sua vocação, mas você vê muito fácil os casais deixando a sua vocação, que é o matrimônio. O porquê? Veja quanto tempo um padre passa para chegar ao sacerdócio. Todo o seu período paroquial, encontros vocacionais. Depois, o mínimo que nós padres estudamos é 8 anos. Mínimo que um padre passa no seminário, 8 anos de preparação. Os casamentos hoje, às vezes até famílias mesmo, católicas, a gente vê os jovens começam a namorar, né, e vão morar junto, mesmo quando casam na igreja direitinho. Mas alguns casais
realmente muito rápido. Isso é um dos. Eu já vi casais que tiveram um namoro longo, noivado e todo o processo e também não deu certo. Mas um dos motivos é realmente esse. E os nossos jovens, inclusive hoje, estão sofrendo muito com uma certa mentalidade no mundo que não se pode mais namorar. Muito pelo contrário, o namoro nunca caiu de moda. O que é o namoro? Esta relação de afeto, de amizade, onde o jovem vai se conhecer. Pós o namoro, vem o segundo passo, quando está preparado, com o apoio da família, que é o noivado, em previsão ao matrimônio. Hoje, os jovens, eu converso às vezes com jovens, direção espiritual, e muitos jovens carentes afetivos, porque até quer namorar, mas tem medo de pedir em namoro o outro, a outra, e ouvir um não porque está fora de moda. Isso não é verdade. E os jovens estão carentes, cheios de problemas. A questão é essa. É o que a pastoral familiar tem até uma expressão, eu não lembro agora, Júlio e Kátia pode nos dizer, que a pastoral familiar tem trabalhado um pouco isso, trabalhar os valores do matrimônio, o que significa realmente a vida a dois, o que é uma relação familiar, relação esponsal homem e mulher, desde a catequese. Acho que Carla foi realmente em cima. O problema é que falta esta preparação, inclusive, ou melhor dizendo, infelizmente, por causa de uma certa desestrutura familiar. Pais que têm medo hoje de passar para os filhos os valores. O que eu digo sempre para pais, eu fui professor muitos anos, de quinta, oitava série, então eu tinha muito contato com pais, eu dizia sempre, não tenha medo de fazer o seu trabalho. A função do pai e da mãe é fazer o que tem que fazer. Se vai dar certo ou não, é uma outra questão. O problema é que muitos pais hoje não têm esta coragem, porque a sociedade diz que não pode, de sentar com o filho, olho no olho e dizer, olha, nós pensamos assim, a nossa proposta de vida é essa. Muitos jovens hoje, eles erram porque eles não têm uma escolha, eles não conhecem uma outra proposta. Acho que nós, cristãos, vocês, agente pastoral, em sua família, mas também com seus conhecidos, nós todos podemos prestar esse serviço ao mundo. Ensinar a importância dos valores. Eu estou sempre cercado de jovens, vocês percebem isso. E eu digo muito isso para eles. Quando o jovem vem com essas conversas, estou ficando, eu digo, jovem cristão não fica. Jovem cristão namora. Você está namorando com essa pessoa, é só essa pessoa. Padre, se eu vou numa balada e conheço outra pessoa, você pode até ficar, porque a gente não pode ir muito contra o jovem, mas amanhã você vai contar para outra pessoa e terminar com ela. A gente tem que ir passando, encontrando um modo, passar esses valores para os jovens. A desestruturação da família passa pela desestruturação dos valores. Jovem cristão namora, noiva e casa. É o seminário da família, é o seminário do matrimônio. Muito interessante, Carla, sua pergunta. É tema para um seminário, para um congresso, viu? Como Carla bem colocou e Padre Gilvan completou, a pastoral familiar ela se divide-se, né, em 3 setores. E o setor assim primordial é o setor pré-matrimônio, porque ele cuida das crianças desde da igreja doméstica até o casamento. E o que é que nós estamos fazendo com esses jovens? Infelizmente, a gente tem percebido que não existe um trabalho voltado para eles. Muitas vezes, a igreja doméstica, o que é que as crianças se deparam na igreja doméstica? Pais que brigam com as mães, pais que não têm valores, não passam valores para essas crianças. Então, aí quando essas crianças chegam à igreja, né, que é por volta de 6, 7 anos, para a catequese, elas estão perdidas, sem valores. E muitas vezes, quando a igreja tenta ajudar naquela realidade, quando eles voltam para casa, eles percebem que a realidade é totalmente diferente. Então, nós, como pastoral familiar, principalmente no caso do pré-matrimônio, a gente tem que abraçar esses jovens, apresentar a esses jovens o namoro casto, apresentar a esses jovens a importância do seu corpo, que o seu corpo é um templo. Então, é um desafio muito grande, mas que a gente tem que começar a trabalhar. Se a gente formar casais preparados para o matrimônio, o pós-matrimônio vão receber casais prontos e dificilmente esses casais vão para o
como é o nome do? Casos Para os casos especiais. Então, é um caminhar. Pastoral familiar, na verdade, é um caminhar. Então, se é bem feito, se é bem organizado, se é bem estruturado, vai facilitar muito o engajamento e o divórcio vai ser cada vez mais difícil. Os 3 setores da pastoral familiar, eles se dividem com 3 nomezinhos. O pré-matrimônio prepara, o pós-matrimônio acompanha e o casos especiais acolhe. Se essa preparação do pré-matrimônio, que no meu ponto de vista é o ponto-chave da pastoral familiar, é o setor de pré-matrimônio, se essa preparação for bem feita, as crises de relacionamento que o pós-matrimônio trabalha vão ser mais fáceis de ser resolvidas e dificilmente vão se chegar ao ponto de casos especiais. Tudo passa por uma preparação muito bem feita dentro do pré-matrimônio e que hoje em dia, infelizmente, ainda não está se acontecendo na prática. Tem muita coisa por fazer. Só completando. Bem interessante, né? A nomenclatura. O pré-matrimônio é a esperança, o pós-matrimônio é o casos especiais é a dor. Então, a gente tem que ver e trabalhar muito bem isso. A esperança, a perseverança e a dor. Padre Gilvan deu uma saidinha. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, gente? É que o celular está quase terminando a bateria aqui, um momentinho. Pronto, liberar o som de Edu. Libera daí, Edu, por favor. Pronto. Liberado. Boa noite, irmãos. Boa noite, Padre Gilvan. Sua bênção. Será que ele está ouvindo? Parece que travou lá. Pronto, irmão. Deixa eu ver esse guarde. Boa noite, Padre. Sua bênção. Eu queria trazer aqui uma... O áudio está ruim, Júlio. Eu queria trazer uma questão que, na verdade, é uma dúvida minha, sobre essa questão da vocação do matrimônio, né? Porque eu conheço casais, não são muitos, mas eu conheço alguns casais de pessoas que são casadas, né? Vivem bem, têm uma boa relação como casal, mas não desejam ter filhos. Isso por desejo próprio mesmo, não desejam ter filhos, não por algum impedimento. Como a gente pode ver a vocação, Padre, diante a vocação do matrimônio diante desse desejo do casal, ou seja, o casal não tem o desejo de ter filhos, né? Como é que a gente pode ver a vocação do matrimônio com relação a esse desejo de não ter filhos do casal e qual a orientação que nós, como agentes da pastoral, devemos tentar orientá-los? Muito boa pergunta. Antes de partilhar um pouco sobre essa questão, eu queria voltar um pouco à questão anterior que Carla trouxe, Júlio e Kátia partilharam. E eu queria falar um pouco também da minha experiência mesmo pastoral, na condução dos jovens, quando nós falamos ainda da questão do matrimônio, preparar os jovens para a vida matrimonial. Eu acredito que um dos motivos também de casamentos hoje, né, tão raros, as pessoas não querem se casar e muitos casamentos não dão certo, eu vou usar uma expressão que não é muito bonita, pode até assustar um pouco, mas a palavra é essa, não tem outra. Hoje nós vivemos no meio da juventude uma promiscuidade sexual. Relação sexual é alguma coisa normal, o jovem se conhece hoje e parte para a vida sexual. A igreja pensa diferente exatamente porque o sexo é alguma coisa bela, grandiosa, espiritual e não é só para gerar filhos, não é só isso. Alguns acusam, para a igreja, sexo é só para gerar filhos, só para procriar. Não é isso. O sexo é um lugar também de realização da pessoa. E a promiscuidade, ela não realiza a pessoa, pelo contrário, ela frustra. Eu acho que a ação pastoral também, que às vezes nós temos um certo medo, uma certa timidez, é a gente dizer
forma muito direta para os jovens, que a igreja entende o que é o ser humano, os limites, que o ser humano tem essa posição sexual, mas que a proposta da igreja é uma vida casta. A Kátia usou exatamente essa expressão, a castidade. Na minha experiência, por exemplo, de condução de jovens, no começo, como padre mais jovem, eu tinha até um receio. Aí eu começava a evangelizar para jovens de crisma, jovens que estão entrando na igreja, meninos, moças, os rapazes, 17 anos, 18 anos. Como é que você diz a um rapaz, a um jovem, que no mundo de hoje, que não se deve ter relação sexual, onde a televisão diz que tem que ter professores na escola, algumas linhas de educadores preparam os jovens já na escola para a vida sexual ativa, mesmo fora do matrimônio. Para a minha surpresa, ao longo do meu ministério, quanto mais eu levo esse tipo de catequese aos jovens, mais os jovens se aproximam. Eu sempre senti no meu ministério essa minha, vou usar a expressão bem humana, capacidade de atrair os jovens com esta catequese, diríamos, tradicional da igreja. A sua questão, meu irmão, bem interessante também, bem prática. Eu acho fantástico como vocês aqui, pastor familiar, estão bem afinados mesmo com as necessidades do povo. Isso que você diz aí de casais hoje que não querem, se casam, mas não querem ter filhos, não por alguma impossibilidade, mas não querem mesmo, isso é muito comum. Eu mesmo já acompanhei um casal muito próximo de igreja que se casaram, mas o rapaz não queria ter filhos. Inclusive, a igreja diz que esse casamento não pode acontecer, é inválido, né? Quando um é fechado para a procriação. Então, é todo um trabalho que o padre e a pastoral familiar devem fazer. Eu sempre proponho que se parta de um aspecto, o aspecto psicológico. Pode ser uma questão traumática. A pessoa pode ter um trauma, mas eu vou conseguir ser um pai, eu vou conseguir ser uma mãe. O que é cuidar de um filho? Acho que o primeiro passo seria esse. Passando por essa questão, se não for isso, aí eu acredito, aí eu vou ser até talvez um pouco, não muito, eu diria, pastoral, eu vou ser mais dogmático no sentido de a doutrina. É levar a pessoa à compreensão da nossa fé. Olha, a fé católica propõe isso. A gente vê muita gente dizendo, eu discordo desse ponto da igreja. Eu sou católico, mas isso eu não faço. Um católico não pode ter essas posturas. A gente não pode ser radical. Eu vejo as pessoas que nem compreendem muito a fé da igreja e dizem, não, a igreja proíbe, eu não faço. Isso é aprofundar. A igreja não proíbe uma coisa por proibir. A igreja é mãe, ela quer o melhor das pessoas. A questão, por exemplo, da moral sexual. Eu vejo, às vezes, eu diria, vários limites, falta de uma certa compreensão mais profunda na vida das pessoas. Existem vários casos, e aí é um bom diretor espiritual, ou um padre que tenha muita formação em bioética, que vai ajudar. Mas a igreja proíbe a ligação de trompas. Não é bem assim. Tem os casos, vários, né, que a igreja deixa para a medicina. Então, a partir da compreensão da doutrina da igreja, se uma pessoa continua ali renitente, não, eu não quero, aí aquela pessoa realmente é o limite da igreja. Aquela pessoa, ela não quer fazer parte da comunidade igreja. Então, a minha proposta para a sua pergunta, muito pastoral a sua pergunta, muito interessante é essa. Primeiro, pode ser uma questão psicológica, um medo, um pavor, o que é ser um pai, o que é ser uma mãe. Então, levar a pessoa a, talvez, um tratamento, um acompanhamento terapêutico nesse sentido. O segundo é uma compreensão profunda da doutrina da igreja. Não pode estar fechado à vida. E o que seria, né, esse casamento o tempo todo nesse medo de gerar filhos, né, sendo que a pessoa tem a possibilidade? Eu diria que a minha pergunta não é muito bela, a minha resposta, melhor dizendo, mas é essa. A questão é essa mesmo. Às vezes, a gente, na igreja, pensa que existem respostas bonitinhas. Às vezes, não. A igreja, ela tem humildemente uma proposta, que ela crê que é salvífica, mas a pessoa não é obrigada a aceitar. E alguns não aceitam. Esse casal que eu citei, que eu acompanhei, né, o rapaz, muito renitente, muito de igreja, apaixonado pela igreja, família católica, mas ele disse, não, filho eu não quero ter. Né? E a gente fez todo esse acompanhamento e eles se casaram. Ele disse que não ia fazer nada, ele me prometeu, foi só, padre, então tá. Como é doutrina da igreja, eu creio, eu sou católico, a minha igreja, eu não vou fazer nada para
evitar. Agora, eu continuo no meu coração com esse verdadeiro horror de ser pai. No caso dele, eu percebia que era uma questão emocional, psicológica, um medo, né, de não ser um bom pai, de não dar conta do recado. E aí eu propus à esposa dele muita paciência e tentar um acompanhamento terapêutico. Ô, Padre Gilvan, fazer apenas um comentário nessa pergunta de Edu, porque eu achei muito bacana a pergunta dele, que vai de encontro ao que eu comentei há pouquinho. A preparação, o setor do pré-matrimônio, ele é o ponto-chave da pastoral familiar. E essa pergunta dele mostra isso. Se o catecismo da Igreja Católica diz que para receber o sacramento do matrimônio, os casais têm que estar abertos como é? A fazer o outro feliz. O bem-estar dos noivos, a estar abertos a ter filhos e a educar os filhos na fé católica. Então, isso tem que ser muito bem conversado e avisado antes. Se esse casal chegou a esse ponto de receber o sacramento sem a predisposição de ter filhos, isso quer dizer que a preparação que eles tiveram foi falha. Não era para acontecer. Eu vou passar para a Adriana, que ela também tem uma pergunta para o senhor. Ok. Libera seu áudio aí, por favor, Adriana. Boa noite, Padre Gilvan, sua bênção também. Boa noite, Adriana. Deus te guarde, tudo bom. Minha pergunta tinha um direcionamento a um pouco ao que Edu falou, a questão de não estar aberto à vida, não é? Já que para um casamento se tornar válido, né? Das questões válido seria uma das questões, né? Estar aberto à vida, a receber os filhos. E ainda dentro disso vem a questão a questão do gerar filhos mesmo em relação aos métodos anticoncepcionais, que também é uma outra questão que a igreja ela permite o método Billis, não é isso? Os métodos contraceptivos e etc. Não são aceitáveis pela igreja. Isso é o que fala, porém, como disse o setor pré-matrimônio, perpassa, como o senhor mesmo falou, a questão da primeiro a catequese, né, entre nós, que estão, enquanto agentes, que, como o senhor mesmo colocou, eu também conheço um casal muito, né, da igreja e tudo mais, porém não está aberto a gerar filhos há muitos anos também, e conhece, e tem um conhecimento, inclusive, né? Então, como poderia ser trabalhada essa questão de primeiro, eu acredito que seria entre nós agentes, mas para depois, porque, por exemplo, eu meus filhos, eu tenho 2 filhos homens, jamais eu vou falar para eles, toma aqui uma camisinha, eles sabem disso. E eu já ouvi muitas vezes das próprias pessoas de igreja, você prefere que ele engravide uma moça? Falei, não, eu prefiro que ele tenha um namoro santo. É tanto que um namora, já está noivo com 20 anos, está noivo, e ele mesmo fala, mãe, eu escolhi ser fiel à minha noiva, eu escolhi estar namorando sério, porque não gosto de ficar namoro aqui e acolá. Já o outro não quer namoro sério. Eu falei, então, se você não quer namoro sério, se você não quer, não procure namoro. Fique na sua até você encontrar uma moça
porque eu não vou querer que você fique aqui todo dia trazendo uma moça diferente. A coragem, como o senhor falou, ter essa coragem de falar claramente as coisas para os filhos, porque muitas vezes se torna motivo de escândalo. Como a gente faz, padre? Se até dentro da igreja a gente falar certas coisas, que eu não vou dar uma camisinha para o meu filho, por exemplo, pode gerar um motivo de escândalo. Eu não vou dar um anticoncepcional para uma filha mulher, eu não vou deixar meu filho levar uma namorada para dentro do quarto. Não aceito. Eu não aceito, mas já ouvi também, não, eu prefiro que traga para dentro da minha casa, porque aqui eu estou vendo. Como que a gente faz com essas questões? Que se choca dentro da nossa igreja, para a gente evangelizar, como é que a gente faz nesse sentido? O que o senhor, no caso, o que o senhor nos orienta, né? De que maneira a gente deve chegar e abordar esses assuntos que é polêmicos para uns. Para mim é muito claro pelo fato de eu buscar, né, o conhecimento, saber da questão bioética, que é que diz, por exemplo, em relação à ligadura. Eu fiz ligadura com 2 filhos, mas naquela época eu não tinha um conhecimento. Hoje eu tenho, se eu tivesse esse conhecimento, com certeza eu não teria feito ligadura. Né? Então, são muitos questionamentos nesse sentido. Como a gente faz para não escandalizar? Então, minha irmã, é realmente questão fantástica, né? Suas questões também para um seminário e um congresso, viu, Júlio? Pastoral familiar, eu gosto muito de congressos e seminários. Vez ou outra propor aí seminários e congressos com esses temas. É muito importante trazer bons pregadores, padres ou leigos com muita formação nessa área. É realmente muito importante que os católicos recebam essa formação. Eu começo te dizendo que, para uma resposta mais profunda dessa questão, eu não estou preparado. Aqui na diocese, nós só temos, salvo engano, padre Alessandro de Borarema, padre Vinícius de Canavieiras e padre Nerivaldo, que está em Una. Eles têm formação nesta área matrimonial em direito canônico, e padre Vinícius, ele tem mestrado em bioética. Então, são os padres que estão mais preparados para essas questões, né? Mas, por alto, a formação que a gente recebe no seminário, do que eu chamo de teologia moral, é que a questão ligada à moral sexual, à moral matrimonial, muitas vezes não é nem tão, eu diria, melindrosa como muitas pessoas acham. Se olha muito a questão da proibição, a igreja proíbe isso, a igreja proíbe aquilo, não é bem assim. A igreja proíbe, por exemplo, a chamada ligadura, né? Que a mulher faça cirurgia para não ter mais filho. A igreja não proíbe, depende do caso. A igreja, ela não permite o fechamento à vida, mas se é por uma questão de saúde, nesse caso é permitido, sempre dentro de todas as normativas médicas. Aí um padre que é formado em bioética, no caso o padre Vinícius, para trazer o que nós chamamos de casuística, que é onde pode, onde não pode. E como você mesmo colocou, existem os vários métodos naturais, não é só um método, existem vários métodos. Eu lembro que uma época, se não me engano, nos anos 70, 80, a igreja, a CNBB, até lançou no Brasil uma cartilha para os católicos falando desses métodos naturais para que a família pudesse um pouco trabalhar a questão da geração, né, da gravidez, uma certa organização, né, mulheres que pariam um filho atrás do outro, e que a igreja diz, não, existem os métodos também naturais, né, de esperar. E a outra questão que você coloca muito interessante é como fazer pastoral. Eu já vivi muito essas realidades, tanto com jovens como família, não é? A mãe vai dar uma camisinha para o filho, vai dar um remédio para a filha. Nós católicos não podemos trair a nossa fé. Porque aqui não é uma questão de doutrina, pode ou não pode, é questão de felicidade, de realização dos nossos filhos. Eu parto sempre desse princípio que é bíblico, que é teológico. A igreja ela não proíbe por proibir.
há todo um projeto de Deus, um porquê, né, das realidades todas. A igreja não é uma instituição repressora, não, a igreja não quer que faça nada que é bom. Não é isso. É a questão de realização. Um jovem que tem vida sexual ativa, um rapaz, uma moça, não vai ser feliz no matrimônio, não vai ser uma pessoa realizada, pode ser uma pessoa problemática. O sexo é alguma coisa fantástica, linda, mas tem o seu momento, tem o seu porquê. O que é que eu proponho sempre? Como fazer isso? É agir sempre com muita leveza. Eu, particularmente, com jovens, além de usar a leveza, eu uso até mesmo a comédia. Agora há pouco, tem alguns jovens aqui, muitos de vocês nem conhecem, eles se aproximando da igreja, e ainda há poucos dias, tinham alguns jovens jantando aqui em casa comigo, um jovem que eu estou preparando para entrar na igreja, um cara que fez primeira comunhão, né, de família católica, e aí conversa vai, conversa vem, e eles, os jovens, conversando de namoro. E aí eu um pouco mais distante, e aí um jovem, está muito apegado a mim, está começando a fazer um caminho de igreja, ele olhou para mim e falou assim, brincadeira, modo de jovem, ô padre, eu que vou ser da igreja agora, não pode fazer ousadia não, né? Eu falei, não pode não. Todos riram. Mas interessante, o que é que eu entendi ali? Primeiro, eles já têm, todo mundo tem essa concepção do que é uma vida cristã, do que é o sexo. Isso já nasce com a gente e o cristianismo está aí há 2000 anos. O passo seguinte é com muita leveza, com muito tato e mostrando aos jovens a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho. Eu já tive, minha querida, esse tipo de conversa que você apresenta com jovens, com sobrinho, com sobrinha, com jovens de paróquia que acabam se tornando como filhos para mim, jovens que estão namorando e eu chamar, depois de um ano de namoro, chamar um, depois chamar outro, me diga, como é que está o namoro? Ah, tá bem. E vida sexual? Aí baixa a cabeça e fica sem graça. E ali eu, com muita leveza, com toda uma fala paternal, mostrar, vocês se gostam, vocês são jovens, sei que o desejo, a atração sexual existe, é natural, se já aconteceu, aqui está a proposta da igreja, por isso, isso. Não, aqui é uma vida sexual antes da hora. Todos os perigos de uma vida sexual, uma gravidez antecipada e tal. E quanto a esses métodos, né, os não naturais, como camisinha e anticoncepcionais, ainda tem um outro problema. A gente sabe que não funciona sempre. Por exemplo, existem estudos científicos que provam que a camisinha não protege da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um assunto grande, profundo, polêmico, que o modo de tratar é realmente, para nós, que somos agente pastoral, com muito estudo, eu gosto muito de congresso, seminário, a gente precisa ouvir essas palestras para a gente saber como agir. E com nós jovens, leveza, com muito tato, com muito jeito, para a gente não parecer duro, moralista. Os jovens precisam, e aqui eu digo uma coisa para vocês, a parte da minha experiência. Jovens gostam, viu? Eles gostam. Eles querem que nós cristãos, padre, catequista, nós de igreja, eles esperam que sejamos verdadeiros. Os teus filhos, nossos jovens, eles não querem que a gente apoie as coisas. Até pode parecer que eles querem que a gente apoie, mas no fundo eles não querem. Agora, sempre com muita leveza, né? E com uma certa fundamentação também, que os jovens esperam, não é? Não pode porque não pode. E aí nós temos que ser muito bem preparados. Aí é com o Júlio, fazer um bocado de seminário e congresso, trazer esses padres aí para dar umas palestras para a gente. Ô, Júlio, Fábio de Mello é muito bom, viu? Essas questões de sexualidade. Traz padre Fábio de Mello aqui para fazer um congresso, gente. A gente já tentou, mas não é fácil, não. Esse assunto a gente está em busca. Já tentei, Fábio de Mello, isso. A gente já está em busca de achar alguém para falar sobre esse assunto de métodos naturais há bastante tempo e não estamos conseguindo. Por incrível que pareça, Carla estava presente junto com outros que estão aqui, numa formação que a gente teve essa semana com o Padre Edson, que é o nosso assessor do regional, e saiu esse assunto. E a gente colocou que estamos tendo dificuldade. Nós encontramos médicos que são católicos, mas que, por estarem no trabalho do dia a dia, de verem a realidade do mundo, acabam indicando métodos do mundo. E a gente precisa de uma orientação natural de acordo com a nossa igreja.
E pessoas que falem de acordo com a igreja realmente é muito difícil de encontrar. Anteontem, recebemos a dica de um casal de Salvador, que fala muito bem sobre isso, e ficaram de nos passar o contato para a gente tentar agendar uma formação com eles. Mas é muito complicado, viu? É MOB, que a gente está querendo implantar este método, MOB, que é o método Billings, que já foi provado que tem 99% de chance de sucesso. Então, a gente está procurando alguém, um casal ou um médico, que venha falar com a gente sobre isso. Então, até o final do mês de julho, a gente, com fé em Deus, a gente consegue. Eles vão falar sobre MOB na Escola da Família. Mas, assim, só fazendo um complemento dentro desse assunto, essa parte de estar aberto à paternidade é um item fundamental na decisão, a vocação ao matrimônio. E eu vou citar aqui uma que nós tivemos com o André Parreira. É o casal autor do André e Karina, são casal autor do Subsídio Matrimônio, que o pré usa ao acompanhar os noivos. E eles têm 7 filhos e mais 4 com Deus. E disso aí dizem que isso é por enquanto, porque eles estão abertos à paternidade. Então, essa é uma decisão que se tem que tomar muito séria. E já tivemos casos na nossa pastoral da catedral de pessoas que, ao longo do estudo do diretório, ao longo de muita conversa, viraram para nós e deram seus e passaram se não é isso, mas você tem que estar aberto a quantos você pode criar e se não for o caso, você tem que evitar, mas de maneira que vá de acordo com a igreja. Tem uma mãozinha levantada aqui, só um momentinho. Quem é que está querendo falar? É Elisângela. Pode liberar seu áudio, Elisângela. Tá ok? Tá ouvindo, Júlio? Sim, está com vocês. Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Ao Padre Gilvan e a todos que estão nos acompanhando através dessa live. São temas muito pertinentes para a gente que trabalha nessa área, né? Que somos casais, como Júlio falou, Kátia falou aí, e o padre falou sobre a questão da vocação e missão, né? E dentro desse tema, vocação e missão, a gente até tem um testemunho para a gente, né? Porque há muito tempo atrás a gente era um casal vocacionado, né? Então eu era um rapaz vocacionado que estava até mesmo me preparando para ser um padre, né? Participei de vários encontros, até mesmo para entrar já no seminário. E aí a Elisângela também participava de encontros vocacionais para se tornar, de certa forma, uma freira, né? Então, assim, tudo que a gente faz sem vocação, eu acho que se torna uma prisão, né? Então, eu acho que naquele momento a minha vocação não era o sacerdócio, né? E eu acredito que a vocação dela também não era uma vida religiosa, né? Então, a gente se encontrou, a gente namorou, né? Durante seis anos a gente namorou, com 3 anos de noivado, e depois a gente casou, né? E desse relacionamento hoje a gente temos 2 filhos, né? E vamos fazer 18 anos, né, de casado agora em dezembro. Então a gente tem uma história de vivência, de vocação, né? E como o sacramento, a vocação do matrimônio é um sacramento, né? E assim a vida a 2, como já foi falado aí, não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente
não tem uma receita para um casamento, né, feliz, né? A construção da felicidade é em conjunto, né? Um vivendo, apoiando um ao outro, né? E a gente casa, de certa forma, para fazer o outro feliz, né? Então, a nossa missão foi essa, é se tornar, né, um casal, né? Nem ela me roubou do seminário, nem eu roubei ela da vida, né, religiosa. Então, a gente se encontrou, né, e a gente se decidiu, né, que a nossa missão, a nossa vida seria um matrimônio, né? Eu cheguei até a perguntar ao padre da nossa paróquia, o padre Erivânia, eu disse, padre, eu carrego dentro de mim um pouquinho de remorso. Ele disse, mas por quê? Eu disse, padre, tem seminarista na época de Fernando que olha para mim e diz, você é danada, roubou o Fernando, né? Eu disse, padre, é pecado. Ele disse, me diga uma coisa, vocês se sentem felizes, vocês se sentem realizados? Eu digo, sinto, padre. Ele disse, então, pronto. Vocês encontraram a vocação, que tudo que se faz sem vocação se torna uma prisão. E vocês, Elisângela, não deixa de ser um sacramento, porque a família é um sacramento, né? Eu disse, ô, padre, chega de dar um alívio, tirou um peso. E outra questão que eu queria é pegar carona no que Kátia falou, que o pré-matrimônio ele é responsável para preparar as crianças. Não foi, Kátia? Você falou sobre preparar a família para o namoro, o noivado e o casamento. Aqui na nossa paróquia, o pré-matrimônio tem uma parceria com a catequese. A gente trabalha, nós chamamos de projeto Catequese em Família. É uma cestinha com a Sagrada Família, com a Bíblia, com um texto e umas partes da Bíblia para a família ler naquela semana. Porque o pessoal da catequese viu que as mães e os pais jogavam as crianças na catequese e do mesmo jeito que levavam a estar assim, traziam sem responder. Aí eu disse, meu Deus, o que é que a gente vai fazer para aproximar os pais da catequese? Aí a gente pensou e conversamos com uma amiga nossa, que já foi freira, a irmã Francisca, que ela ordena a catequese de Francisca. Jesus suscitou no coração da gente um projeto para fazer essa parceria pré-matrimônio e catequese. Aí a gente faz, uma cestinha que a gente anda na casa catequizando e a gente fala um pouco deles, né? E faz o acompanhamento, a catequese e o pré-matrimônio. Então, esse é um projeto bem bacana que a gente executa aqui, né, na nossa paróquia, e também já foi expandido para a nossa diocese de Cajazeiras, né? Diversas paróquias já da diocese estão com esse projeto também executando. É um projeto de evangelização com as famílias e com os catequizandos, e também um trabalho voltado também, que a gente está, como pré-matrimônio, voltado com a Pastoral da Juventude, aqui na nossa paróquia. A gente também estamos montando um projeto com eles, né, para que a gente possa também acompanhar, ter essa visão, como o padre falou, né, do namoro casto, do namoro santo, de ter esse acompanhamento desde o namoro, né, ao noivado e o casamento. Como o padre falou, o jovem santo, ele não fica, ele namora, né? Então, a gente tem que aprofundar essa questão, né, na nossa juventude, buscar os nossos jovens, para que a gente possa mostrar para ele que vale a pena ter um namoro santo, ter um namoro cristão, e que a família também vale a pena a gente lutar ainda pela família, porque ainda não é uma instituição falida, né? A família é uma instituição sagrada, que vale a pena a gente lutar por ela. E pelos nossos filhos também, né? Nós temos filhos adolescentes, né? E a gente sabe que é muito difícil, como uma colega falou aí, né, sobre a dificuldade de lidar com o filho na questão da adolescência, da sexualidade, né, e o segredo, né, a gente conversa muito com ele, dialoga muito com ele, as etapas da vida casta, né, que não é o momento ainda, o momento dele vai chegar, né, quando ele começar a namorar. Então, é uma história bem bacana, e o que o senhor falou é muito pertinente, né, a vocação e a missão, né, a gente temos essa missão, né, e dentro da nossa pastoral, no nosso pré-matrimônio, a gente temos um casal que ele é enfermeiro, ela é enfermeira, e ela fala muito a questão do planejamento familiar,
desses métodos, né, da sexualidade, né, a tabelinha, o método Billing, né? Então, toda essas temática é frisada nos nossos encontros de pré-matrimônio. Então, era mais isso para a gente falar para o senhor e dizer que foi muito bom essa participação com o senhor aí, essa parte que o senhor falou sobre a vocação e a missão. Eu agradeço ao querido casal aí a participação, as palavras. Vocês me fizeram lembrar um amigo padre que eu tenho, aliás, um amigo casado, a gente era seminarista juntos. E no meio do caminho, já terminando a filosofia, são 3 anos de filosofia e 4 teologia, a gente era muito amigo. Rapaz, aí não vou dizer o nome, mas como seminarista a gente era muito próximo, muito amigo. No meio do caminho, já concluindo a filosofia, ele encontrou uma menina, se apaixonou e começou um namoro e partilhava muito comigo. E eu dava maior força no sentido que eu aprendi com meus reitores, quando eu era seminarista, que nós não vamos para o seminário para ser padre. Como um casal não namora para casar, namora para namorar. É um tempo de discernimento e aprendizado. Então, no seminário também, o jovem não está ali para ser padre, está para fazer um caminho de discernimento. Descobrindo que não é aquele, especificamente o chamado, o matrimônio é uma via. E o seminário ajuda muito. Quando eu vejo um homem casado que foi seminarista, meu Deus, que alegria. Em que sentido? No sentido que é alguém que recebeu toda a formação que o seminário dá e, primeiro, vai saber realmente fazer uma mulher feliz, porque a igreja nos prepara para isso. O tempo de formação na igreja nos prepara muito para isso. Vai ser um excelente pai e vai dar um grande testemunho, com certeza, de homem de igreja lá no mundo. Esse meu amigo, quando eu ia visitá-lo, ele se casou e depois de padre eu ia visitá-lo. Agora eu entendi, viu, por sua fala aí, a esposa dele toda distante de mim. E eu perguntei para ele, parece que tua mulher não gosta muito de mim? Ele falou, não, padre, ela tem vergonha. Aí eu comecei a amizade com ela, comecei a, às vezes, dormir lá, a gente jantava, e ela foi se abrindo. Padre, eu tinha vergonha mesmo. Eu falei, não, meu amor, pelo contrário, é uma alegria muito grande esse grande amigo que eu fiz no seminário, que eu considero um padre, porque fez quase todo o seminário, e hoje é um homem casado. É uma alegria muito grande visitar, porque ele conhece os 2 mundos. Ele me entende, meu amigo, mas ao mesmo tempo ele me dá isso que como padre eu também não tenho, que também é importante, o aconchego de uma família. Você não tirou o meu amigo, você me deu uma irmã, que é você. Ela se alegrou, fez igual a você, tirou um peso do meu coração, mas é um casal muito lindo, que eu amo muito também. Mas é isso aí, parabéns pela família de vocês. E dizer aí para os nossos colegas casais, né? Porque eu acho que o namoro, o casamento é um eterno namoro, né? Então, amanhã é dia dos namorados. Então, para que nossos casais aí não se esqueçam, né, de lembrar dessa data, né? Amanhã é dia dos namorados. Que a gente pode não se esquecer dessa data aí com os nossos namorados. E obrigado, padre. Eu vou dar uma dica, assim, tem algumas dúvidas que estão chegando que já foram discutidas em um encontro que tivemos aqui. Então, para quem não esteve presente, o YouTube da Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna tem um encontro com o padre Nerivaldo, muito rico, onde ele vai tratar de vários assuntos que estão sendo perguntados aqui. Então, vale a pena tirar um tempinho, pesquisar e assistir. Foi uma noite muito rica de conhecimento da doutrina e do direito canônico. Lembrando que todas as formações, toda a escola da família está sendo gravada e está sendo colocada no YouTube. E tem palestras muito boas que vale realmente muito a pena assistir. Daqui a pouco o Padre Gilvan estará no YouTube, para quem não pôde estar presente acompanhar depois essa riqueza dessa noite. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Abadia. Não, ficou tudo ok, Júlio. Obrigado, viu? Nada, obrigada a você. Seu áudio está aberto, Abadia. Boa noite. Boa noite, Padre Gilvan, sua bênção. Boa noite, Abadia. Te abençoe, minha irmã.
Ô padre, pegando aí um gancho desse casal, do que eles falaram, eu gostaria de um aconselhamento do senhor para várias situações, assim. Tipo, quando a gente mistura vocações, né? Eu vou começar por mim. Eu, na minha juventude, assim, na minha adolescência, eu queria ser freira. Minha mãe até me levou para um convento, mas só que a gente mudou de cidade, mudamos de estado. Eu era muito novinha, não pude ficar lá sem autorização do meu pai. Meu pai não queria isso. Sim, enfim, aí eu esqueci essa parte e me casei. Só que sempre ficou naquele meu coração, sabe, de ter uma vida religiosa, né? E graças a Deus que o meu esposo também, ele junto comigo depois, a gente criou os filhos foram ficando independentes, e a gente pôde se engajar mais na igreja, a gente ter essa mistura de uma vida matrimonial e uma vida religiosa, né? Mas tem muitas pessoas, né, amigos da gente, que às vezes é só um dos cônjuges que quer viver essa vida religiosa, o outro não quer. Então, aí fica naquele conflito. Aí gostaria que o senhor, né, desse um aconselhamento também sobre isso, que é difícil, né, conciliar as duas vocações que às vezes a gente tem. E, por coincidência, meu filho, um dos filhos, Diogo, ele foi também crescendo com esse mesmo desejo. Ele não sabia o que ele queria ser. Inclusive, ele fez aconselhamento com o padre Vinícius e com vários outros padres também, lá em São Paulo, porque ele não sabia se ele queria ter uma vida religiosa ou matrimonial. Aí ele foi aconselhado que ele tinha vocação para o matrimônio, né? Mas ele sempre fala que mulher nenhuma vai separar ele de Deus. Aí ele agora está namorando e tudo, mas ele foi procurar uma que é igual a ele, que quer ficar dentro da igreja, sabe? Que quer também continuar com uma vida religiosa. Sim. Entendi, Abadia. Essas questões, na verdade, elas não são doutrinárias, né? Elas não são catequéticas. São questões, eu diria, experienciais. E depende um pouquinho também da personalidade de cada pessoa, como lidar com isso. Eu partilho com vocês que algumas questões eu percebo que, para mim, são muito fáceis de lidar. Eu vejo, às vezes, outras pessoas de igreja, padre ou fiéis, que têm mais dificuldade em determinada questão. Às vezes, eu tenho dificuldade em uma questão que, para outra pessoa, é muito fácil. Depende muito de algumas pessoas. Uma das questões que você coloca aí, para mim, é muito tranquila. Eu chego já nessa segunda questão. Mas eu começo da primeira, quando você diz, na minha infância eu senti esse chamado para a vida consagrada, para me tornar religiosa, mas depois eu me casei. Como saber a cabeça de alguém? Não que está se arrependido de ter marido, de ter criado. O filho fica, como diz, esse grilinho na cabeça. Será que Deus não me chamou para uma outra vida? Eu gosto tanto, eu me sinto tão chamado para uma vida de maior intimidade, maior consagração. A primeira questão é compreender que a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus e uma vida de entrega a Deus necessariamente não tem que estar atrelada ao nosso estado de vida. Veja, nós temos freiras que se tornaram santas, Santa Dulce dos pobres. Mas nós temos também mulheres casadas que se tornaram santas da igreja. Mulheres casadas, homens casados que são proclamados santos da igreja. Então, a vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com o Senhor, independe do nosso estado de vida. Agora, claro, uma mulher, como diz o São Paulo lá na Bíblia, a mulher casada cuida das coisas do marido. A mulher virgem, no caso, a consagrada, cuida da coisa do Senhor. Claro que a dedicação de uma freira à vida mística, à vida de oração, enquanto conteúdo é muito maior do que de uma mulher casada que tem outras preocupações. Mas a casa ela pode transformar tudo isso a serviço do Senhor. Depende muito da mística, da espiritualidade, da visão de mundo de cada pessoa. Nesse mesmo sentido, uma questão que nessa minha caminhada de igreja eu tenho observado. Bons católicos, geralmente, olha a palavra incluso, geralmente, o homem, algum dia na vida, ele pensou em ser padre. Para o irmão que é de família, fora, seminarista, todos os meus amigos de infância,
eu não me lembro de um que não tenha pensado em padre. Eu tenho vários amigos que fizeram encontro vocacional, que foram para o seminário, aquele que eu partilhei, que chegou a ser seminarista, e no meio da formação se apaixonou, casou e é muito feliz e realizado. Isso se chama discernimento. É muito comum uma mocinha católica que faz experiência de igreja sentir vontade de ser freira, fazer encontro vocacional. Isso, para mim, é uma chancela do quanto a pessoa viveu uma experiência de fé madura e profunda. Se eu opto matrimônio, isso não significa que é discernimento. Eu conheço meninas que foram noivas e desistiram do noivado e se tornaram freira. Eu tenho um amigo, padre, que foi noivo. Chegou a, como a gente fazia antigamente, jantar na família, pedir para os pais, tudo, e hoje é padre religioso de congregação. Como eu conheço jovens que foram para encontros vocacionais, iam comigo, hoje são homens casados, sérios, bons pais de família da igreja. Esse grande amigo meu, que foi seminarista, a gente era colega, companheiro, muito amigo, com sonhos, ideais. Eu vou celebrar nessa paróquia, eu vou celebrar nessa paróquia. No meio da caminhada, saiu, se apaixonou por uma menina muito boa, muito de igreja, muito de Deus, e se realizou. O tempo da juventude, infância, é tempo de discernimento. Então, uma questão que você coloca é essa aí. Não tem nada errado em o caminho. É para isso mesmo, o período de caminhada é o discernimento. Um excelente jovem, sabe? Um rapaz, amanhã pode estar aí noivo e decidir que vai para a vida religiosa ou não. É a juventude. É tempo de discernimento. Né? É isso aí. Acho que você fez uma outra questão, não foi? Ou não? Foi mesmo. Pode falar, Abadia. Eu quase não ouvi. Não, sim, é isso. A pergunta em si, padre, é como conciliar até onde é saudável, né? A gente que vive no matrimônio e querer ter uma vida religiosa, se dedicar demais até à igreja, porque isso acontece muito. Enquanto o casal está de acordo, como é o meu caso, aí é muito bom viver assim, viver o matrimônio e viver uma vida religiosa ao mesmo tempo. Mas quando o casal só um dos cônjuges que aceita, né, que gosta e que tem essa vida religiosa, o outro não. E tem muito sofrimento nesse, às vezes, né? Porque é muito cobrado. Entendi. Essa questão realmente, aí a segunda que você coloca, é extremamente... Mas antes você disse uma coisa interessante. Uma pessoa matrimonial, marido e mulher, e a igreja. É a questão do discernimento também. É aprender a dividir o tempo. Isso é com idade. Quando eu era padre jovem, eu me dedico mais jovem, nos primeiros 5, 6 anos de padre, eu acho que eu me dedicava muito à pastoral. Eu já faço 18 anos de padre esse ano. Eu tenho diminuído a minha ação pastoral. O que é que eu tenho procurado dar? Mais qualidade. É até uma crítica que às vezes eu faço à ação pastoral da igreja. A gente às vezes faz demais e produz de menos. Eu acho que essas questões, a própria maturidade vai nos ajudar a resolver. Nem sempre o estar o tempo todo atuando na igreja, pastoralmente, vai trazer resultados. Isso é uma questão. Agora, a espiritualidade é outra coisa. Eu acho que espiritualidade, quanto mais, melhor. Quanto independente de você ser casado ou não, enquanto mais você pode ter uma vida de comunhão com Deus, mais saudável será a sua vida e comunhão. E aí eu separo vida espiritual de vida pastoral. Eu acho que o problema é que às vezes as pessoas misturam, não é? Aí eu sou catequista, então se coloca muito assim, a minha ação na catequese alimenta a minha espiritualidade. Sim, mas a gente deve separar a vida espiritual, a vida mística, a vida de oração, um pouco nesse sentido aqui, de não atrapalhar a vida em família da vida pastoral. Porque você tem outras atividades, como padre, por exemplo, eu não tenho apenas as atividades pastorais da catedral, por exemplo.
eu tenho atividade diocesana e eu tenho uma vida. Eu fico doente, eu vou ao médico, eu tenho familiares, eu tenho que visitar um familiar, eu tenho amigos. Então, você tem que ter uma agenda. Não pode se encher demais de atividade pastoral, porque senão as outras dimensões da vida não são favorecidas. E o casal deve viver para a família, os problemas da casa, né? É a pia da torneira que quebra, sabe? As coisas normais da casa você tem que resolver e não se encher de pastoral. Por espiritualidade, mística, eu acho que quanto mais, melhor. Tem a oportunidade de fazer retiro, sabe? De buscar as coisas de Deus, quanto mais, melhor. Para mim, o problema é só pastoral. Não se deve se encher muito de pastoral. Isso não é só para quem é casado, não. Padre também. Padre tem que tomar cuidado para não se encher demais de pastoral e se cansa e acaba produzindo pouco. O povo gosta de padre espiritual e merece. As pessoas não querem padre que vive correndo, não tem tempo para nada, reunião, palestra, palestra. Não. Também tem que ter um tempo livre para si, para rezar. É uma coisa que hoje eu exijo muito de mim. E o casal, você coloca uma questão realmente difícil. Um é mais voltado para a fé, outro não. Aí, minha irmã, não tem resposta. Não. Aí é suportar. O conselho bíblico inicial é que não se case. Né? O fiel, usando a expressão bíblica, não pode se casar com um infiel. Agora, se casa, é preciso ter um acordo de suportar a fé do outro. Aí é realmente uma decisão complicada. Quando uma pessoa que é religiosa casa com um religioso, ou pior, de experiência religiosa diferente, um católico e um protestante. É uma coisa que nem a igreja pode se envolver muito, é o casal ali decidir. O que a igreja sempre propõe é que a parte católica faça já no começo as suas, diríamos, exigências. Né? Você tem que viver a fé. A Abadia faz cada pergunta. Isso é pergunta para padre intelectual, Abadia, não é para mim, não. É para padre Vinícius, padre Cássio, para doutores. Libera o áudio dela aí, Júlio. Pronto. Não, está fechado ainda. Diga oi. Aí, então, padre, eu fiz a pergunta para o padre certo. Eu tenho certeza que todos vão concordar comigo. O senhor é o nosso intelectual da diocese. O professor, eu vi a pergunta para a pessoa correta. Obrigada, padre, pela sua resposta, viu? A gente está com saudade do senhor, muita. O senhor devia estar sempre com a gente. Estou agoniado de ficar celebrando missa em rede social. Júlio. Fale, Júlio, que ele quer falar com o Júlio. Oi. Pronto? Mais alguém? Eu gostaria de lhe apresentar algumas pessoas. Esse encontro foi organizado pela Pastoral Familiar da Diocese de Itabuna, em parceria com a Diocese de Eunápolis. Nós estamos trabalhando juntos assim em formações e tem sido de momentos muito proveitosos, muito ricos. Na terça-feira agora tivemos Padre Edson Bahia, o assessor do regional da Pastoral Familiar. E aproveitando para fazer o convite, vou fazer o convite antes de vocês, viu, Valesca? No próximo sábado, aqui também no Zoom, às 20 horas, teremos o Padre Fernando de Souza. Ele é legionário de Cristo e o tema é Morada de Deus. Vai falar um pouco sobre o batismo. Vou liberar o áudio aqui de Valesca e Célio. É o casal diocesano de Eunápolis. Opa, tirou e prendeu. Solta aí de novo. É quem tá apanhando aí. Vai, Valesca. Ativado já.
Boa noite a todos. Então, é isso. A gente está promovendo aí junto com o Júlio, né, e Kátia, casal diocesano de Itabuna, e nos juntamos, como o Júlio costuma falar, juntos somos mais fortes, e realmente criar essa união, proporcionando, tentando, né, criar uma situação de formação mesmo para a gente nessa pandemia, já que nós não podemos ir para campo fazer nosso trabalho pessoalmente, vamos pelo menos desenvolver, Fortalecer as famílias, a pastoral, né, por aqui mesmo, pelas nossas formações. E dentro desse contexto, a gente está procurando, né, buscar sempre as solicitações de vários aqui. Estamos correndo atrás do método, de pessoas que vêm falar sobre o método, né, anticoncepcionais naturais, com Bílias e outros. E no próximo sábado nós temos essa formação também. Dica, né, Júlio? Quem quiser participar, busque entrar logo. Vamos priorizar as nossas dioceses, que teve gente, né, que tentou acessar no último e não teve vaga. Fechamos a sala, deu 100 pessoas, 100 salas. Então, convidar Ontem todos. batemos o de 100 salas. Sim. Acho que eles... tá aqui. E fazer uma menção também, que está presente hoje nessa noite, o casal coordenador da sub-região 6, que é a qual Nós fazemos Ilhéus parte. e Teixeira de Freitas fazem parte. Mara de Boca e Boca de Mara. Também quem estava aqui até pouco tempo foi que a internet caiu, foi o nosso assessor eclesiástico, O diácono Ailton. E nós agradecemos também a toda a comissão diocesana da Pastoral Familiar, Klinger, Júlia, Ferreira, Miriam, Klinger, e que estão aqui com a gente também. E sem ajuda de todos, nada disso poderia ser possível. E fazer um agradecimento especial ao Padre Gilvan, que veio e disponibilizou um pouquinho do seu tempo para falar com a gente. Um grande abraço, Padre Gilvan, e pode ter certeza que o senhor está no nosso texto todos os dias. Alô? Está parecendo que está travado aqui. Tá aí. O meu? Isso, é isso. Aqui nós temos um encontro da Diocese de Itabuna e de Eunápolis, mas temos bastante convidados. Temos a Diocese de Cajazeiras, na Paraíba, presente. Temos a Diocese de Cruz das Almas, presente. E várias cidades aqui da Diocese de Itabuna. Temos até o de Viviane. Rondonópolis está caminhando com a gente também, no Mato Grosso. E é isso. Muito obrigado. Pedir que o senhor está com o senhor e encerre dando uma bênção para a gente, para encerrar em paz esse encontro. Então, diante de todos os membros da Pastoral Familiar, os agentes aqui da nossa paróquia e diocese, os convidados todos, Diocese de Eunápolis, o casal diocesano, todos os casais de outras dioceses que participaram esta noite, desse momento, onde refletimos um pouco sobre o chamado de Deus para nós. Quero dizer, inicialmente, da minha alegria e vou usar aqui a expressão da minha despreocupação. Né? Como pastores, nós estamos nesse tempo, claro, os bispos, nossos padres, extremamente preocupados com o nosso povo. Aqui na diocese, uma preocupação a menos que eu tenho, e na paróquia, como pároco desta paróquia aqui, é com os casais da pastoral familiar, que graças a Deus, o casal nosso paroquial, que também é diocesano, o Júlio e a Kátia, com toda a sua equipe, tem feito realmente um acompanhamento, uma pastoral fantástica. E todos os casais, né, buscando estar juntos, a oração, essas formações, isso nos deixa muito tranquilos. Vocês estão realmente vivendo o que a igreja espera de vocês. O pastoreio é fiel cuidando de fiel, irmão cuidando de irmão. Então, esse agradecimento público a Kátia, a Júlia, toda a sua equipe, toda a liderança, todos os agentes da pastoral familiar da nossa paróquia, por esse trabalho neste tempo de pandemia. Nosso muito obrigado
Eu, como padre, que é minha responsabilidade congregar vocês, eu fico mais tranquilo porque sei que vocês estão fazendo aquilo que seria o meu trabalho. Né? Muito obrigado, cuidando do outro, mantendo as pessoas animadas. A Igreja de Deus próxima, sem divisão de fronteira, todo mundo muito unido, coisa bonita. Eu acredito que por meio de tantas coisas bonitas que têm surgido na igreja, por graça de Deus, entre elas essa grande ação que é a pastoral familiar, realmente Deus tem muito para nós, novos tempos se descortinam para nós. Eu acredito realmente que o reino de Deus é implantado por cada ação, pelo testemunho de vocês. Eu sou assim entusiasmado pela igreja, pelo amanhã. Eu acredito realmente que o reino de Deus está sendo gestado e se alarga a cada dia no meio de nós. Muito obrigado. Parabéns pela pastoral. Deus os abençoe. Rezemos juntos a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.